dia, amigos, colegas. Hoje nós estamos aqui com Nath Nunes para os amigos, né? Anabelle, do CNTU. Daqui a pouco elas vão se apresentar e passar mais algumas novidades. Estamos aqui hoje com o Celso Nonato, o velho amigo, Francisco Severiano Castelo, eu, o Eli, lá em Brasília também, Nathalie e Anabelle, que está em off por conta aí de recursos no momento disponíveis. Nós estamos em transição de estúdios, né? Então, peço já, antes de mais nada, um pouco de paciência com alguns momentos especiais. A nossa live de hoje, então, tem aí como, né, pós-Covid 2000, X e X, né, para não ficar sendo rastreado aí pelos robôs que estão monitorando as redes, né? Então, eu coloquei X e X, né, em romano para literalmente despistar os robôs de pesquisa. E como essa semana tivemos muitas novidades aí na questão de como sair, né, ou como reconstruir o momento político, estratégico e também econômico, eu já coloco a questão do resgate através do nosso trabalho, que só a sinergia levará a resultados práticos, né? Hoje nós vamos ter que ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, objetivo em face dos convidados que estão nos visitando e também da questão de objetividade com relação aos nossos espectadores que estão aguardando momentos especiais e industriais. Eu vou fazer uma micropausa aqui por uma situação aqui. Só um minutinho. Então, só esclarecer. Voltou a gravação, tivemos que dar um break aqui por um ruído. Então, essa situação de pós-pandemia ou nova terceira onda que está em discussão também, tudo isso afeta diretamente as iniciativas do governo, tá? Do governo nacional. Ontem teve mais uma, vou dizer assim, manifestação do nosso presidente lá naquela aglomerado que fica ali na frente do Palácio da Alvorada, e que a coisa está tomando uma proporção muito preocupante em função do número de vítimas que essa história está levando, né? Então, tudo isso tem um histórico, não é de ontem para hoje, nem essa semana que começou, né? São tomadas de decisões erradas ou as não tomadas de decisões que também resultam em problemas sérios com relação principalmente à questão da vida da nossa civilização brasileira, né? Porque nós sozinhos já somos uma comunidade, igual uma comunidade europeia. Então, a ideia hoje é trabalhar em cima dessa pós-retomada de diretrizes, seja do governo federal, seja do governo municipal, seja do governo estadual, tá? Então, tudo isso daqui tem que ser revisto. Nós não podemos continuar nessa especulação de quem é o quê nesse sistema, tá? Não se pode, em hipótese alguma, continuar uma brincadeira por falta ou capacidade de tomada de decisões que afetem o dia a dia das pessoas, na questão biológica e também na questão econômica. Então, a discussão agora é se o lockdown pode ou não pode ser feito, se o lockdown pode ou não ser judicializado em função da manifestação que o presidente fez junto ao STF, questionando se os munícipes ou os prefeitos podem ou não entrar em lockdown via um decreto local, ou o Estado também nessa condição, com os governadores. Então, isso que eu chamo já praticamente que é pós um modelo vencido de gerenciamento desse caos biológico, tem que ser reavaliado, e nós que temos uma responsabilidade, vamos dizer assim, não só de pai, avô, e também pública, que somos pessoas que participamos de questões públicas, ações públicas, nós temos sim que colocar literalmente o bode na sala, né? Já que o decoro aí está meio vencido, né? Então, temos que colocar que quem está trabalhando e não é escutado pelas forças dos estados, seja forças políticas ou forças econômicas, vão ser, sim, penalizados, né? Eu tenho a nossa colega Anabelle aqui, que colocou aí numa live, que já tem vários, né, via Ministério Público,
vários embates com relação às irresponsabilidades do setor público, de gestores, literalmente estagiários, que alguns deles nunca trabalharam na vida e agora não sabem literalmente o que fazer, né? Porque viviam num mundo de especulação ou viviam num cabide de emprego público. Então, nós que somos pessoas sérias do setor produtivo, preocupados com a economia e também com o impacto econômico que o problema biológico está causando, que agora virou um problema econômico, né? Para as duas pontas do sistema, né? Tanto para a população local, né? De um bairro, de uma casa, de uma vila, até a questão mundial lá nos Estados Unidos e na comunidade europeia. Então, isso tudo virou literalmente uma bagunça. Nós fizemos uma última live aí sobre o achismo, né? Que todo mundo acha, mas poucos têm competência técnica, estrutura de trabalhos feitos científicos para realmente apresentar propostas factíveis, né? E não podemos continuar nessa especulação administrativa, né, nos 3 níveis de governo. Então, a nossa live hoje vai ser um pouquinho mais objetiva nesse sentido, em função do que aconteceu essa semana e o que aconteceu por conta da saída também da especulação jurídica, né, que a semana passada teve a libertação, aí, ou pelo menos cassaram um processo e colocou mais um ente político no sistema que vai abalar realmente tudo daqui e vai ficar uma estabilidade maior ainda, né? Porque aí nós vamos ter, literalmente, e isso não é uma especulação, nós vamos ter 2 governantes, né? Um de fato e o outro de usurpação, tá? Não vou entrar na questão política, porque o nosso papo aqui é uma questão estratégica, não política, mas que vai haver, já está em curso, né? 2 polos de um nível de governo federal, e isso não precisa nem explicar, né? Um diz uma coisa e o outro corre atrás para resolver, o outro diz e o outro corre atrás para tapar buraco. Isso é uma duplicidade de fato e de direito. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, nós temos que denunciar isso e temos que trazer aqui para o núcleo sinergético na questão de política estratégica, tá? Então, o assunto hoje, eu gostaria que os colegas, aqui todo mundo tem liberdade, viu, Nath, para se manifestar, pode ser pró, a favor, contra, não tem problema, e colocar também os pontos de vista novos que nós não tenhamos abordado no momento. A ideia de fazer aos sábados de manhã é porque o principal para a gente, viu, Nath, é a questão da visualização no YouTube, porque hoje está todo mundo sobrecarregado de lives, então, às vezes, não tem tempo de estar no horário que a gente marca. Então, a gente faz sábado de manhã, pede para todos colocarem os seus comentários, né, nos vídeos, mandar por e-mail, está tudo aí na organização do trabalho, lá no YouTube, tem o currículo, tem abertura para todos participarem. Então, deixo aqui a minha entrada. Hoje nós vamos dar preferência, se os colegas permitirem, a Nath para se apresentar, se colocar. A Anabela não vai dar, porque está com recurso. Então, Nath, você está com a palavra, muito bem-vinda, muito obrigado. A gente já se conhece há um bom tempo aí, conhece a sua história, mas pode falar e se turbinar aí, que a gente fica muito satisfeito com a sua presença. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. A minha formação é engenheira química, mas eu sempre trabalhei na área ambiental, né? Então, a minha experiência é com a área ambiental. Em tudo que o Paulo colocou na introdução, eu concordo com ele. O nosso país está dividido. E quem está sofrendo com isso é a população. Então, a gente está vendo falta de recursos em hospitais, falta de recurso humano e a população morrendo por falta de gestão. Para mim, é gestão que falta no governo federal, no governo estadual, e essa falta de gestão está prejudicando a população brasileira. Lamentavelmente, a gente vê uma situação também onde a economia está muito complicada para alguns setores,
as pessoas estão tudo com medo, a gente tem conversado com muita gente, não se sabe qual vai ser o rumo do nosso país, em função do que está acontecendo com toda essa questão de polarização, né? O governo federal fala uma coisa, o governo estadual outra, aí fica a critério de cada governador aí. E, na verdade, eu acho que a questão era a união de todo mundo para um momento tão difícil que a humanidade está vivendo. Não é só o Brasil. Estamos falando no mundo inteiro. Então, como o Brasil é um país muito grande, é um continente praticamente, é continental, eu acho que a responsabilidade é maior ainda porque nós temos diferentes, em cada região do país, diferentes situações, né? O Sudeste ainda é um local que tem mais estrutura, mas o Norte não. Ontem fiquei sabendo que no Pantanal a coisa está terrível, terrível, terrível. Acabou o Pantanal, uma pobreza incrível, o pessoal vendendo suas propriedades. Então, assim, eu conheci muito Pantanal, viajei muito para Pantanal. Isso é preocupante, gente. A questão ambiental também está um caos. Então, há um desgoverno, sim. Eu acho que falta gestão. Essas são minhas palavras e eu lamento. Lamento porque são vidas que estão em jogo. E o meio ambiente também. Ok, Nath. Eu vou dar um clipe aqui, uma abertura aqui para o share screen, só para mostrar já o trabalho do pessoal lá do Sindicato dos Engenheiros, junto com a Nath, né, o José Manuel e também a Anabelle, que está ligada com o grupo de... Só um segundo aqui. Opa. Então, esse é o trabalho, né, que foi feito ontem, né, Nath? A gente deu uma entrevista para o José Manuel na questão... porque mulheres na engenharia. Mulheres na engenharia, porque era uma homenagem às mulheres no mês das mulheres, né? Dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Então, ele fez uma série de entrevistas, e eu fui uma das convidadas, com muito prazer aí de contribuição. Então, pessoal, aí, quem assistir daqui para frente, deem uma olhada nesse link, né? Vou colocar aí na descrição do vídeo e homenagear tanto o José Manuel, que também é um guerreiro de várias frentes, né? Foi candidato ao CREA aqui em São Paulo, no estado. E, enfim, são pessoas que estão na luta, ninguém aqui é aprendiz, não, tá bom? Está aí registrado, então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje. Importante. Ok, Nath, obrigado. muito obrigado. Obrigado. Castelo, fala aí, Castelo. Quero desejar a todos, né, que já participaram, né, um bom dia e a gente convergir. O núcleo sinergético tem, por princípio, buscar ressonância daqueles que querem o bem para a humanidade. Aqui se propõe, né, a derrubada do debate ideológico, como bem falou a nossa querida Anabela. Ideologicamente, a gente devia abrir mão dessa disputa de pensamento filosófico e lutarmos pela convergência e ressonância. Nath, o Castelo, o nome dela é Nath, tá? É Nath, não é Anabela. Desculpa. A Anabela está em off. Está aí também, mas está em off. Tá bom. Beleza, então, desculpa. Mas o que se espera é que os mais sensatos, que têm uma janela de
comunicação como a nossa possa sinalizar que é hora de focarmos a vida. Como a nossa amiga falou, a questão ambiental, a gente participou recentemente de projetos na área de meio ambiente, implantação de meios de acesso à energia nas comunidades indígenas da Amazônia, e a gente quer passar a ideia de que a integração se faz através da ressonância, e a ausência, né, o desvio da disputa ideológica deve ser colocado de lado mesmo, com o planeta em polvorosa preocupação, com o elevado número de afetação com relação à própria vida em todos os lugares. O momento é de reflexão, o momento é de unidade, o momento é de busca por alternativa para se manter vivo. Quando nós vemos hoje no Brasil, né, disputas, né, entre instâncias de Estado, a gente fica preocupado, porque o município precisa, e a gente já tem abordado aqui, o resgate ambiental urbano, um meio através do qual nos parece ser o único vetor capaz de criar resolução de desenvolvimento. O que nós esperamos é que os agentes de poder, agentes políticos, né, se sensibilizem e dê ao cidadão, né, a oportunidade de participar no resgate ambiental urbano, através desses debates que a gente tem feito no Núcleo Sinergético, para que haja convergência e encontremos um caminho tão esperado, tão ansiosamente expectado, né? A gente tem na expectativa de que se encontre melhores dias. Um abraço a todos aí. Obrigado, Castelo. Você não falou para as novas convidadas, né? O seu principal ativo acadêmico, né? O homem que conhece muito de Marte, de Sol, já mandou seu nome para lá, entendeu? Não é isso? Esse é só pontuar aqui que você citou. A gente faz um trabalho de pesquisa, né, na UNB, junto com os amigos, e o que a gente prospecta em termos de busca de solução em outros planetas é para ser aplicado aqui. Isso é um processo de aprendizado. Se nós não desenvolvermos as ideias que imaginamos futuramente colocar em outros planetas, o que é que a gente vai fazer em outro planeta se a gente não sabe nem dar resolução no nosso ambiente já vivido planeta. Aqui? Exatamente. Então, a nossa busca é exatamente alicerçar essas ideias de que a busca por alternativa de solução energética e ambiental tem que ser por aqui. É o velho ditado, né? Comece mudando o mundo, arrumando a cama quando sai de casa, né? O seu quarto exatamente. Depois você resolve o problema do planeta, né? Mas é isso aí. Obrigado, Castelo. Nonato, pela sequência, então, a palavra está contigo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Castelo. Obrigado, Nath e o Eli. Eu acho que tem uma outra aí que eu não consigo ler aqui. Mas, enfim, bom dia a todos. Obrigado mais vezes mais por estar aqui nessa live junto com os novos colegas sinergéticos. E, do ponto de vista que o Paulo colocou aí, nós temos, sim, que alavancar o momento. Não dá mais para esperar milagres. Não há milagres a fazer. Nós temos que colocar em prática as nossas ideias, os nossos planos, ou o nosso plano, para que alguma coisa aconteça. Porque, do jeito que está, como muito bem pontuou Nath, está um caos. E, quando está um caos, não há uma fórmula mágica para se resolver. Nós temos que escolher um plano, escolher uma decisão e implementar. Castelo também pontuou muito bem sobre essa situação que nós temos que alavancar todo o projeto, porque já começamos a fazer isso através da energia solar, com bases ou usinas para produção de energia e retorno para créditos, e o governo realmente tem que se sensibilizar com isso para dar incentivo à indústria, ao consumidor, às pessoas, ao poder aquisitivo de compra dessas usinas domésticas, vamos assim chamar, ou para uma situação maior, que seria um bairro ou uma fábrica. Eu vejo também dessa forma que, ao alavancar esse momento, nós estamos introduzindo dentro da economia uma situação de
respiro, de alívio, de esperança. E eu acredito que o Sinergético pode contribuir muito bem com esse momento que atravessa não só o Brasil, regionalmente, estadualmente ou mundialmente, né? Com propostas e com realidade de projetos. Nós temos, sim, situações que estão claras. Também pontuou a Nath, como a degradação do Pantanal, que é um bioma especial para o Brasil e para o mundo. Não podemos deixar isso acabar, não podemos deixar isso morrer. Tem que haver incentivo, tem que haver investimento, para começar pelo turismo, apesar com as energias solares, para levar as comunidades ribeirinhas a lugares aonde possa chegar energia através dessa implantação desse novo sistema. Eu vejo também que o mundo está um caos, não é só o Brasil, não. Não vejo como culpabilidade uma só pessoa. Eu vejo um desarranjo, uma desarmonia, como se diria numa linguagem assim, musical, né? A orquestra está desafinada. As coisas têm que ser voltadas para afinamento, para que se possa produzir o bom som, a boa harmonia e seja audível em todos os sentidos de quem está na plateia ouvindo, porque senão vai ouvir e vai ver uma coisa desafinada, que não é bom, que não é agradável e simplesmente levará ao caos, no caso de uma plateia de música, a vaia, né? Do não gostar. Então, isso é visível atualmente. E quanto aos projetos, nós temos que, sim, a partir de agora, começar a implementar esses projetos, procurar soluções para a implementação dos projetos, né? Até chegarmos em 2022, aonde também vai ter uma nova ronda de escolhas de novas lideranças. Então, eu mesmo peço para que o brasileiro veja isso com carinho também. Não eleja qualquer pessoa, né? Veja o currículo, veja se não está envolvido com certas situações que não condiz com um representante público. Isso o Brasil tem que amadurecer, e muito e rápido. Quanto à indicação de líderes que se dizem que vão resolver o problema, eu não acredito nisso, em salvadores da pátria. Nós temos 200 milhões de brasileiros, e dentro desses 200 milhões de brasileiros, tem muita gente capacitada, sim, para concorrer ao Senado, a deputado, a governador, a presidente da República, e toda essa gama de situações que a cada 2 anos, a nossa legislação permite essa busca de novos líderes. Então, eu faço esse apelo também à população brasileira que olhe isso com cuidado, né? Não deixe, faça o próprio filtro, seja o próprio filtro. Não espere só que a pessoa seja barrada por um processo dentro de um tribunal, do Tribunal Eleitoral, ou do Tribunal Superior Eleitoral, ou do Tribunal Suprema Corte. Não. Seja você um filtro também. Ajude o Sinergético a implantar um novo sistema para que esse Brasil possa sair adelante, como se diz, em busca de soluções, trazer emprego, trazer renda para a família, trazer, né, conforto de qualidade, que a pessoa possa se programar. Isso a gente vê no ato mais simples do nosso país, que está totalmente acabado. Um caminhoneiro não tem condições de prever 2 meses na frente o seu lucro, a sua poupança para investimento em outras coisas da sua casa, da sua melhoria, no estudo dos seus filhos. Por quê? Porque ele não tem a garantia da estabilidade econômica em cima da matriz energética, no caso a gasolina, o diesel, que sobe, desce, baixa, o dólar baixa. Então, nós temos uma situação flutuante eterna. Isso tem que acabar. É isso, Paulo. Eu vejo dessa forma e estou aqui pronto para, né, ajudar a implantar e a levar o nosso plano para frente, seja de uma forma econômica, seja de uma forma política, e sensibilizar, acima de tudo, esse povo brasileiro que está clamando, está pedindo, está implorando mudanças. Um abraço a todos. Nonato, muito obrigado aí pelas suas considerações. Você puxou um tema bastante interessante com relação a essa questão da solução solução para o que está acontecendo atualmente. Eu estou, como é de conhecimento praticamente de todos, e aqui não tem nenhum estagiário, né? Nós estamos, na Fundação Getúlio Vargas, desenvolvendo um trabalho de pesquisa lá bastante profundo, e o Eli pode comentar, por isso que eu vou fazer um breve comentário sobre isso, viu, Eli?
Presta atenção aí para você turbinar o assunto. Agora, o mundo, literalmente, os Estados Unidos e a comunidade europeia fizeram opção pelo Green New Deal, tá? O Green New Deal, que não é nada mais, nada menos, agora eu vou puxar a sardinha para os sinergéticos, do que foi colocado na Rio+20 em 2012, que quem quiser ver, está aí no nosso núcleo sinergético no YouTube, tem lá a manifestação dos sinergéticos lá dizendo que se não mexesse na matriz energética, tudo que se fizesse economicamente seria um desastre. Então, eu levantei sozinho lá no Forte de Copacabana, numa reunião mundial, do Banco Mundial, Banco Interamericano, toda a comunidade da Fiesp, da Firjan, estavam lá os nossos amigos, alguns conhecidos lá do PV, né? Então, levantei e disse assim, se não mexer na matriz energética, é pura perda de tempo. E aí, o que esse governo atual federal fez foi, literalmente, colocar toda a nossa matriz energética na mão de um especulador, tá? De um especulador monumental e que está desgraçando o país por conta das suas, né, vamos dizer assim, farsas energéticas. Tá? Ele pegou um patrimônio e jogou na especulação mundial, bancado numa moeda podre. O mundo inteiro já está se livrando dessa porcaria. E o especulador mor pegou e amarrou toda a nossa economia, todos os caminhoneiros, todas as indústrias, em cima desse papel pintado. Tá certo? Isso é responsabilidade do nosso querido, né, ministro da Economia. E o pior é que o presidente, né, que não entende nada, por ele mesmo dito, de economia, embarcou nessa canoa furada. Tá certo? Então, deixo aqui o registro, peço para o Eli, que é um economista, que é um pesquisador lá da Universidade de Brasília. Eli, fique à vontade para criticar ou apoiar essa minha posição. E eu peço, antes de mais nada, desculpa, porque eu tive que fechar alguns microfones aí por conta de barulho de fundo, tá? Fiquem à vontade, mas naturalmente deixe no mute para que não haja esses transientes aí. Eli, a palavra está contigo. Obrigado. Está em mudo, está em mudo. Libera aí. Agora, estão me ouvindo? Está ouvindo, Paulo? Estou bem. Tudo bem, Paulo? Está ouvindo agora. Você sabe que desde o começo nós estamos com essa indignação aqui, com você juntos, desde que nós nos encontramos, que lá foi o Castelo que me levou ao seu stand do Sinergético, e lá nós ficamos fascinados e vimos o seu esforço e as suas ideias, e aí caminhamos para um projeto maior, dentro da maior ícone de economia que é a Getúlio Vargas. Você sabe, né? Nós sabemos aqui que a Fundação Getúlio Vargas ainda é, apesar de tudo que já passou, Collor já tentou fechar Getúlio Vargas lá atrás, não sei se você lembra, alguns cursos tentaram fechar, faltou verba, mas mesmo assim eles continuam trazendo talentos como você para dentro da Getúlio Vargas, para colocar na vitrine desse país um trabalho de grande importância e relevância científica. Claro que também na UNB, a sua vinda para cá para desenvolver um projeto na engenharia, porque você já está trabalhando na economia, que é importante, e depois da engenharia, para aplicar, meu amigo, para a gente desenvolver aplicações. Sabemos, pois, que você falou aí, que eu não quero nem pensar nessa pessoa, porque hoje eu acordei e aí os robôs estão pegando os nomes e a gente não pode nem falar os nomes, você sabe disso, tá? Estamos aqui monitorados, amigo. Eu não sabia dessa questão que você me falou, da concentração energética do Brasil, que eu sei que os olhos são enormes. Os olhos grandes do grande capital internacional estão querendo estrangular nossa economia, estrangular aqueles que querem desenvolver um emprego, como foi bem falado pelo colega lá dos Estados Unidos agora, o Nonato. De forma brilhante, o Nonato se expressou, falando sobre as dificuldades que nós passamos aqui nesse país, com tanta riqueza e, ao mesmo tempo, com tanta pobreza de mente, de espírito e de ambições. As pessoas também, você sabe muito bem que quem está hoje sentado numa cadeira confortável e não está nem aí para todo mundo, é alguém que se formou
na escola dos boys, né? Dos cowboys lá em Chicago. Tá? Você sabe muito bem que eu não posso falar nomes aqui, os famosos Chicago Boys. Se a gente estudar um pouquinho da história, nós vamos ver o que aconteceu para cá, junto com os ingleses, aquela história toda. Então, meu querido, o seu trabalho de economia na GV, e o meu desejo era que você estivesse lá, produzindo, inclusive, com um dos maiores professores para lhe orientar na Fundação Getúlio Vargas, tá? E, claro, o seu trabalho a gente vai traduzir aí. Eu tenho o meu amigo doutor Ari Oswaldo, que não pôde participar dessa reunião. Eu falei que você está fazendo o seu trabalho em língua portuguesa, mas nós vamos traduzir para 160 idiomas. Ele tem um aplicativo para traduzir para o mundo inteiro. A Índia tem que ler isso, a China tem que ler. Enfim, meu amigo, o seu trabalho tem que ser publicado no mundo inteiro, na vitrine do mundo inteiro. E realmente eu estou acompanhando de forma muito singular o seu trabalho, a produção acadêmica que você está desenvolvendo em economia. Você sabe que as minhas prateleiras e minhas gavetas estão sempre abertas aqui. Os meus poucos livros que eu tenho estão abertos para você se precisar, porque eu trabalho na frente da energia solar com o Castelo. Nós já militamos nessa área, energias limpas, especialmente a energia solar, mas estamos também agregando valores através do seu trabalho. A gente tentar implementar na UNB primeiro a Universidade de Brasília, porque você sabe que as outras estão contaminadas também e não vão deixar você desenvolver isso por aí no Sudeste. Eu não vou dizer os nomes, mas vai ter problemas. Então, a gente vai tentar fazer um trabalho muito bom de aplicação na engenharia, não só na economia para provocar essas turmas que estão aqui fazendo essa perversidade, mas também com o nosso trabalho aqui de aplicações de engenharia. Tá? Estou satisfeito em voltar novamente à sua live aos sábados e grato ao Castelo, aos amigos que aqui ouvem a nossa indignação, a nossa, sabe, diante de toda essa situação do vírus, que eu também não gosto de falar o nome dele em live, Paulo, porque às vezes, você sabe, né? Tem manipulação de toda espécie agora na internet. Sim. Desviam vídeo, trocam as nossas palavras, fazem coisas absurdas com a gente. Então, meu querido, a boa caminhada deve ser essa. Para frente, vamos terminar na GV e vamos partir para uma nova etapa, se Deus quiser, nos libertando desse maldito vírus, que agora mesmo já recebi 2 notícias de 2 amigos que faleceram em função desse vírus. Então, são dias difíceis. Eli, muito obrigado pelas suas palavras. Realmente você é um incentivador, é um orientador fantástico e eu estou tentando honrar, né, a altura das expectativas, inclusive com os colegas lá na Fundação Getúlio Vargas. Eu já praticamente terminei todas as matérias obrigatórias. Esse semestre agora, até julho, eu quero fazer a dissertação, né, e fazer a publicação oficial desse aspecto macroeconômico, que é o que você salientou. Eu gostaria de lembrar aos ouvintes que essa questão que o Eli falou foi apresentado à UNB, a Universidade Nacional de Brasília, tá, em 2013, por 2 colegas deles que estavam na coordenação de pós-graduação. Eu fui levado lá por 2 amigos que na época me ajudaram, inclusive, a publicar o trabalho no IEEE, que é esse que está aqui embaixo. Desculpa, desse lado aqui. Isso. Esse IEEE aqui, ó, tá? Instituto de Engenharia Eletroeletrônica e Computação. Está aqui, ó. É isso aqui, tá? Então, esse trabalho foi apresentado na engenharia mundial. Para quem não sabe, o IEEE, além de energia eletrônica, computação, ele tem o Power Energy Society também, que é a parte de energia, de força elétrica. Tá? Então, tudo isso, graças aos parceiros, colegas, eu me incentivou e fui andando, trabalhando e concretando, né, uma estrada que não tem volta. Tá, Eli? Então, isso faz parte da construção dessa estrada. Tá? E eu fico feliz, por um lado, por estar sendo reconhecido por pessoas como você e o pessoal da UNB, da GV, né, pelo Nonato, que está lá nos Estados Unidos, também com o trabalho dele, e o cientista Castelo. Tá?
O PV teve um momento político que não entendeu a proposta, mas quem sabe, né, daqui para frente possa aproveitar alguma coisa. Mas o mais importante é que as coisas estão acontecendo, tá? Então, eu vou registrar, como a Anabela não está conseguindo se manifestar, eu vou fazer um share screen aqui do trabalho que ela me mandou no WhatsApp ontem, para ficar registrado a presença dela, e eu fiz um picote, viu, Nonato, na sua fala, eu botei a chamada dela, tá? Então, só para lembrar o público que nos assiste, está aí o trabalho da energia solar, né, em política municipal de energia solar, diálogo entre o poder público e sociedade civil. Então, está aqui a B Solar, nossa conhecida, né, com o Rodrigo, e tem um vereador aqui que está apoiando o projeto, e a Anabelle que me passou esse material. Então, quem quiser anotar aí o link depois, tá, e dá para ver aqui no endereço, tá certo? Vale a pena dar uma olhada, que eu já assisti a manifestação do pessoal de incentivo à energia solar como um todo, que é realmente um futuro, né, importante, mas ele é um dos itens dessa matriz que está aqui atrás de mim. A energia solar, fonte primária, é um dos itens. Nós estamos falando da sinergia de junção de todos os itens. Por isso que colocar a matriz de petróleo e gás, né, numa vertente sobre-humana, né, como eles tentaram colocar aí, viu? Você me desculpe, que eu sei que você tem conhecidos no setor de óleo e gás, então você me desculpe a franqueza, mas o que tem que ver é que não existe mais a fonte primária necessária para segurar a economia. Todas as formas de geração de energia de fontes primárias podem ser utilizadas para a matriz elétrica. É isso que tem que estar em jogo. Então, aqui eu vou falar uma coisa que pouca gente ouviu eu falar durante os 15 anos de trabalho que eu faço. Não se armazena energia elétrica. Não se armazena energia elétrica. Você tem o petróleo, que é armazenador de energia, você tem o gás, que é armazenador de energia, você tem a água na barragem, que armazena energia, certo? Você tem o urânio, que é armazenador de energia, então vai por aí afora. As fontes primárias já são armazenadores de energia. Ficar desenvolvendo, como tem um maluco lá que quer fazer um loteamento em Marte, baterias do tamanho de um campo de futebol, entendeu? É um nonsense. Não se armazena energia elétrica. Talvez nesses 15 anos, tudo que eu falo, ninguém entendeu, mas não era para entender mesmo, porque não estava na hora. Mas agora está na hora de salvar o país, o planeta, porque está morrendo muita gente. Então, pare de perder tempo em armazenar energia. Falei isso quando o ANEEL estava lá trocando de diretor, falei numa reunião sobre o processo que eles botaram em P&D estratégico, pesquisa e desenvolvimento do setor estratégico, para fazer sistema de armazenamento de energia. Eu falei, não se faz armazenamento de energia elétrica. Fala, Nonato. Ô, Castelo, desculpe. Seu áudio. Verdade. Você falou, todas as fontes primárias já são o armazenamento de energia. A gravidade, o eletromagnetismo, a luz, enfim, tudo já é. É só na primeira conversão atende qualquer demanda. Não precisa guardar. Isso está instantâneo. Aí a gente entra com esse processo aqui, ó, tá? Exato. Que é o sistema de armazenamento, não de energia elétrica. Ele faz o latenciamento. A dinâmica. Ele faz o latenciamento do sistema. E com um latenciamento de 3 a 6 horas, você muda toda a matriz mundial. De 3 a 6 horas. Toda a matriz mundial. Você não precisa ficar botando bandeirinha aí, bandeira amarela, bandeira vermelha, e toca no bolso do consumidor. Então, o nosso, né, eleito presidente aí, que toma a decisão de dar um stop nas especulações biológicas através de uma mudança da matriz energética que envolve todo o setor produtivo mundial, inclusive o Brasil, principalmente. Tá certo? Então, se ele não soube, como ele disse ontem na live, lá na Alvorada, ele não sabe o que fazer, porque agora ele vai criar uma briga jurídica
para saber quem vai estabelecer o estado de sítio nesse país. Então, que fique registrado aqui. Tá? Se vier qualquer tipo de estado de sítio, é incompetência dos administradores e dos militares que estão lá no Planalto, que são meus amigos também. Mas, por respeito às patentes, que aí eu vou estar falando de uma instituição e não vou estar falando de pessoas, eu vou parar por aqui. Só deixar registrado, porque essa live vai ser postada ainda hoje para chegar no Palácio do Planalto. E está dito. Nathalie, quer falar? Ô, Anabelle, então eu já fiz o registro da sua presença, tá, Anabelle? Obrigado pela sua presença. Só Nathalie, Celso. Posso retomar a repescagem? Espera um pouquinho. Eu queria só uma pergunta para a Nath. Nath, Paulo tocou num assunto muito interessante, muito bem técnico, inclusive, que é o armazenamento da energia, que nós conhecemos como baterias, né? E fez até uma outra colocação sobre essas grandes baterias, né, que inclusive aqui em Houston já estão usando. E gostaria que você falasse sobre isso. Pode ser? A Nath está me ouvindo? E ela, como engenheira química, sabe tudo sobre o assunto. Então, eu não vou falar que eu puxei, não, mas vai lá. Nath, está contigo a palavra. Obrigado. Ativar. E agora? Ok. É preocupante, sim, porque as baterias têm lítio. E esse é um elemento, quando essas baterias estiverem exauridas, né, você vai ter uma quantidade grande de baterias que é um resíduo perigoso, que vai ter problemas, sim, ambientais. Concordo plenamente. Então, e fora que você está extraindo isso da natureza, se eu não me engano, o lítio é extraído na Bolívia, e lá já teve extrações de prata e de outro elemento que deixou o país, né, em situação meio caótica, né, nessas extrações. Então, usar as baterias, sim, achar que é uma fonte energética limpa, eu não concordo, porque quando ela estiver exaurida, vai ser um resíduo perigoso, sim, que vai trazer danos ao meio ambiente. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, respondeu, sim. Muito obrigado. Eu vejo também que, realmente, se o mundo todo começar a produzir bateria, nós teremos uma quantidade também imensa de um subproduto ou de resto, quando não for mais utilizável, e descartar para onde isso? Né? Isso, exatamente. Ela parece, pelo que eu entendi que você falou, ela não pode ser reciclável para outro produto, não? Ou para transformar isso em alguma coisa? Não acredito. E, ao extrair o lítio, não é isso? Ele é uma commodity, um elemento não renovável, não é isso? Tirou, usou, acabou. Como o petróleo, queimou, acabou. Não tem mais lítio na Terra. Tem outro composto também, que é o óxido de manganês, que é importante na composição das baterias também. Então, tem uma série de produtos químicos que vão ser exauridos também. Como eu disse na outra live, né, passada. E, ô, Castelo, você acho que não estava presente, mas eu falei claramente, quer dizer, quem quer mandar foguete para Marte para fazer alguma coisa lá, ele vai ter que gastar tanta energia daqui do planeta que ele vai transformar o nosso planeta num planeta igual a Marte. Ou seja, totalmente árido, sem nenhuma condição de vida, porque não tem água, não tem energia e vai por aí afora. Então, ficar plantando, né, coisas em Marte exige um esforço energético sobre-humano. E o planeta não tem capacidade. Eu vou repetir um assunto aqui que é muito importante aqui para nós, na nossa vizinhança. Tá? Se a civilização chinesa, junto com a indiana, gastar a mesma quantidade energética que o cidadão mediano nos Estados Unidos gastar, que é em torno de 7 a 10 kWh dia, tá?
Você imagina quase 2,4 bilhões, 2,6 bilhões de pessoas, tá? Juntando todo o Extremo Oriente, gastando essa mesma quantidade de energia a dia. Explode a Terra, literalmente explode a Terra. O Green New Deal tem que ser trabalhado. Mas o que eu percebi nos estudos, viu, Eli, lá na Fundação Getúlio Vargas, é que eles estão querendo alocar 7, 15 trilhões de dólares para bancar esse jogo. Tá? Então, tanto a comunidade europeia com 7 e poucos trilhões, os Estados Unidos também já está alocando em torno disso, não é isso, Nonato? É mais ou menos isso que eles estão querendo torrar para manter o sistema numa nova plataforma. E eu vou dizer aqui, registrar já de antemão, não precisamos disso. Desculpe, quando eu fico um pouco emocionada, o coração vibrila um pouquinho, então esquenta aqui. Então, o resumo da história é o seguinte, como eu disse no ministério desse novo governo aí, que não vou dizer qual é também, eu falei, eu implanto isso tudo aqui sem precisar do dinheiro de certos ministros aí. É claro que eles não sabem, não têm a menor ideia do que eu estou falando, né? Mas eles não são administradores, né? São especuladores. Tá certo? Então, qual a diferença entre um e o outro, né? O administrador trabalha no mundo real, trabalha com recursos reais, com formas físicas e concretas de solução de problemas. O especulador vive num mundo abstrato, onde ele acha que todo mundo vai cair na conversa mole dele quando ele vem com certas teorias. Tá? Então, tem uma deputada, viu, Donato, aí nos Estados Unidos, lá, uma democrata, que está propondo esse Green New Deal, tá? Em cima de uma plataforma dessa especulativa. Quer dizer, ela tem uma tese boa em cima de uma plataforma especulativa. Ou seja, totalmente abstrata, totalmente surreal. Então, ela vai contaminar uma água limpa com um processo totalmente contaminado de todos os tipos de elementos químicos, de esgoto, e vai por aí afora. E outra coisa pior ainda, que é o modelo baseado nas obras de infraestrutura, que eles colocam nesse pacote, né? O tal do jabuti, né? Aquele, né? Que injeta num projeto bom, injeta as porcarias, lixo que não deram certo no passado. Tá? Então, eu não vou estender muito mais, vou dar mais uma vez a rodada final. Tá, Nath? Você, como abriu, suas considerações, muito boa a sua posição profissional aí, obrigado mais uma vez pela presença. Considerações finais para a gente tentar cumprir o horário aí, mas tem toda a liberdade. Obrigado. Estamos num momento crítico, tanto do Brasil quanto do planeta. Temos que tomar cuidado, sim, com o que estamos fazendo com o meio ambiente, porque ele afeta tudo, a economia, afeta a saúde da população, afeta o bioma, afeta... tem a questão das mudanças climáticas, a gente está vendo coisas acontecer em países aí que não aconteciam anteriormente. Estamos sim numa urgência climática. Então, temos que tomar cuidado com o que vem por aí e ser críticos, sim. Então, esse é o meu recado. Eu, como ambientalista, estou preocupada, sim, porque não cuidando do meio ambiente afeta tudo, inclusive a saúde da humanidade. Porque a gente respira, a gente come, a gente depende do planeta. Então, a gente tem que cuidar melhor desse planeta. Então, tem muita coisa acontecendo, a humanidade vai ter que rever seus conceitos, vai ter que rever, sim, algumas situações e mudar. Essa mudança tem que começar de dentro de casa e se estender para o planeta inteiro. Lamentavelmente, estamos num momento aí de transição. Ou a gente ouve o que está acontecendo, e a pandemia é um sinal do que a gente tem que ouvir, ou
o planeta está fadado à destruição. Eu tenho vontade de chorar. Lamentavelmente, é isso que eu penso. Obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês. Obrigado, Paulo, pelo convite. Gostei muito da colocação de cada um de vocês. O Paulo é excelente, me trouxe mais informações também que eu desconhecia. Então, resta a gente tomar algumas atitudes, sim, para que as coisas comecem no eixo normal, né? Porque não está normal isso. Se estivesse normal, não estaríamos nesse caos geral. O caos da saúde, o caos da economia e o caos no meio ambiente. Nada, muito obrigado pelas suas considerações. Realmente, a casa está aberta. Não, tá, o áudio está bem. Estão ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, então, muito obrigado pelas suas considerações. Fique à vontade para voltar, trazer assuntos, pautar. A gente faz uma antecipação de pauta, faz o convite voltado por um tema específico. Tá? Hoje o tema foi, né, pós o XI9, XIX, né, e o impacto econômico que nós precisamos realmente colocar na agenda de solução. Tá? E, obviamente, economia e biologia, os dois, só sobrevivem se tiver energia, porque senão não vai conseguir fazer nada. E nós estamos aqui num processo sinergético de solução. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua consideração. Eu só queria aproveitar, Castelo, antes de passar para as suas considerações finais, fazer um lembrete aqui que me veio enquanto ela falava, e a tristeza que nos traz certas coisas que aconteceram essa semana. Né? Um caso enigmático que foi a partida do Major Olímpio, né? Agora, anteontem para ontem, e o desfecho que isso se deu. Né? Bom, um ponto, por que eu vou fazer essa referência? Porque existe uma especulação sobre o que ele passou e as consequências que o levou ao desenlace. E ele foi um dos participantes, o Eli está aí, se ele puder, talvez nas considerações fizer um lembrete, né? Que ele estava na AGV num debate em que houve o momento da estruturação, em 2019, da estruturação do trabalho na Fundação Getúlio Vargas. Estava ou não estava, Eli? Depois você comenta. Isso mesmo. Inclusive, Paulo, eu conheci graças a você. Sim, você me apresentou isso, lembra disso? Eu estive lá e eu falei com ele ao vivo, com você, falando de São Paulo. Exatamente. Então, ele era... Foi o momento que eu o conheci, na Getúlio Vargas. Exatamente. Ele era um entusiasta, estava se envolvendo em várias questões energéticas, estava naquele dia falando sobre a questão de uma lei aí do setor energético, e, em função disso, eu apresentei, né, conversamos e tal, e eu estive com ele, né, no início do ano passado, no aniversário da Rota aqui em São Paulo, agradeci todos os nossas tratativas. Infelizmente, ele desencarnou, né, em termo mais espírito aí, e é uma vítima também do descalabro das inconsistências técnicas, políticas, estratégicas de tomada de decisão. Tá certo? Então, nós temos que refletir que as pessoas que são próximas nossas estão indo embora. Eu perdi, nesses últimos 6 meses, aí, quase 10 pessoas de trato íntimo, de pessoas que convivem com a gente lá no Instituto de Engenharia, né, na DESG, né, no clube, no Círculo Militar aqui em São Paulo. Pessoas que foram embora assim do nada. Né? Então, a gente tem que tomar uma atitude responsável, não ficar na mão de certos adolescentes mais velhinhos, né, dando palpite aí no futuro da humanidade. Castelo, está contigo. Desculpe falar tanto, mas a indignação está muito grande, como a própria Nath colocou, sabe? Dói muito no coração e não é o nosso coração, não vai ser levado por vírus nenhum. É isso aí. Muito próprio, Paulo, na sua fala, bastante objetividade, né? Uma emoção até. Né? O Major Olímpio havia se manifestado recentemente do desejo de se vacinar para buscar a proteção. No entanto, a gente vê que nem ele e, sobretudo, muitos
não está tendo acesso a essa busca, né, tão desejada, que é a proteção. O Brasil, a economia, só vai andar quando o povo sair com a proteção adquirida, né? A gente tem visto que há uma dificuldade imensa na logística, desde a obtenção de vacina, como a aplicação. Eu estou na fila, eu estou com 67 anos, estou na fila aguardando, né, a tão propagada vacinação. Nós temos um número de 11 milhões de pessoas vacinadas até agora. Para a pandemia, um número muito módico, miúdo, muito pequeno. A gente deveria estar com uma logística melhor. Mas a vida vai seguir e a gente espera que todos nós possamos continuar, enquanto vivos, dando a nossa contribuição na preservação do ambiente que mantém a vida. Quero desejar abraço a todos e aos que assistirem, compartilhem, né, dá lá o sininho, né, dá o like. Vamos divulgar essas ideias, vamos unir esforços, vamos buscar a harmonia, vamos readquirir a percepção do valor que o ambiente representa para a vida neste planeta. Um grande abraço a todos. Obrigado. Paulo, por favor, eu deixo meu telefone para as duas colegas aí que falaram. Eu preciso do contato, viu? Paulo, está ouvindo, Paulo? Passa a palavra para ele, então. Eu falo para o final. Não, é só o número. Eu preciso do número do celular de vocês para mandar alguns WhatsApps para vocês. Por favor, anotei aí no bate-papo. Tá? É que eu falei, você não viu. Eu já tomei ciência aqui, eu te passo. Sem que terminar a gravação aqui. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Obrigado, então. Nonato, está contigo. Obrigado, Paulo. Eu agradeço ao Eli, à Nath, ao Castelo, e a você mesmo, Paulo, que tem conduzido as nossas reuniões de sábado. Agradeço também a Deus. Agradeço a Deus, porque eu sou bem... Eu... Está vacinado. 2 doses. Tomei as 2 doses. Você está gostando disso, hein, Nonato? Já estou. Conforme o Castelo falou, eu aderi à ideia de que eu acho que é a solução, entendeu? Tá bom, combinado. Valeu. Muito obrigado a todos e um bom fim de semana, né? E que agora vamos iniciar o nosso fim de semana e que as pessoas realmente levem em consideração todo o nosso apelo, toda a nossa colocação, né? E que as autoridades presentes que ouvem, que nos ouvem, prestem atenção com carinho, dê uma atenção maior ao nosso projeto que está em andamento, para que nós possamos também fazer força nesse sentido de procurar soluções para a melhoria do povo brasileiro. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Obrigado. Bom, como a Anabelle está em off, eu vou compartilhar aqui a tela dela, tá? O vídeo. Depois vou deixar no final para que vocês tenham um interesse maior, viu, Castelo? Para prestigiar, né, esse evento que eles fizeram. E o Rodrigo está lá na batalha dele, tá bom? Anabelle, muito obrigado pela sua presença. Na próxima aí você tem espaço especial. Tá? Eli, quer falar alguma coisa? Fechar? Meu ilustre, eu vou te agradecer. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu vou agradecer a todos pela grande contribuição desse trabalho, ao Nonato, às senhoras, as pesquisadoras que aí foram. Gostei muito da palavra da colega química. Eu preciso, inclusive, trocar umas ideias com ela, com a química verde, Paulo. Essa área dela está crescendo muito aqui, eu preciso contactar com ela. Tá? No número... Eli, ela foi muito contida no currículo dela, tá? Então, a modéstia não deixou ela colocar tudo. Mas assista a live aí do José Manuel, que ali o José Manuel gastou um pouco mais de elogios, né, ao trabalho que ela faz, tá bom? Eu gostaria muito de conhecê-la, Paulo, trocar umas ideias, porque a gente está precisando de gente assim. Não é só na energia, amigo. Não é só na energia verde, não, amigo. Nós precisamos na química verde. E ela pode ser um grande expoente. Ela realmente já é um grande expoente para isso.
Veja a live do José Manuel, porque ela nunca vai falar, não, ela é muito modesta. Veja a live do Manuel, que eu postei aí, que lá está bem detalhado, o Manuel colocou bem. Ele realmente foi assim, ele realmente colocou meu currículo, exatamente. Então, tá bom. Bom, Eu pessoal, agradeço a todos. Castelo também, e a todos que participam da live e colocam no sininho. Como o Castelo falou, é muito importante a audiência. E os comentários prós e contras, nós ficamos satisfeitos. O debate é mais importante do que posições absolutas. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos. Ficamos por aqui, porque eu estou trocando a turbina do avião aqui em voo. Tá? Então, desculpe algumas coisinhas que aconteceram durante a nossa live, mas faz parte de quem sabe faz e não fica passando, né, conversa mal.